Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvado seja Deus pela vida e a salvação que Ele nos proporciona através da pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos estar lendo e refletindo um pouco sobre o Salmo 78, que na Bíblia de Estudo de Genebra tem por título A Providência Divina na História do Seu Povo. Salmo didato de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem a seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Soar. Dividiu o mar e fez-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou seu furor contra Israel,
porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se levantou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar. E converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas, que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou a Saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males, deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair
o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente, como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelos vinhos. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas. Retirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Quando você olha esse texto que relata a história do povo que se encontrou escravo no Egito, que passaram 400 anos clamando ao Senhor por libertação, que aprenderam do Senhor e com o Senhor ao contemplar as 10 pragas que foram realizada no Egito e que em nenhuma delas eles foram atingidos. Deveriam eles ter aprendido com o Senhor. Com grandes coisas fizera o Senhor por eles, pois deveriam lembrar que entraram no Egito 70 pessoas. E quando saíram do Egito, depois dos anos de escravidão ali, como mostra em Êxodo capítulo 12, verso 40, que nos diz assim,
os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. Depois de todo esse período, Deus os tira dali. Uma multidão, como tinha prometido a Abraão, que dele ia fazer pai de uma grande nação, entraram ali os 70 e saíram só de homens, mais de 600.000, fora as mulheres e as crianças. E aquele povo que tinha crescido ali, que tinha visto que Deus fizera em favor deles. Quando a gente olha o texto de Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 12, em que contemplamos o relato das 10 pragas que foram acontecidas ou realizadas no Egito. Quando você olha, por exemplo, em Êxodo 7:19, que fala a respeito da água virar sangue. Quando você olha no capítulo 8, no verso 5, infestações de rãs. No mesmo capítulo 8, no verso 16, invasão de piolhos. Você olha no capítulo 8, no verso 24, nuvem de moscas, que aí já estamos na 4ª praga. Você olha no capítulo 9, no verso 6, morte de animais. Ainda no capítulo 9, no verso 10, epidemia de tumores. Ainda no capítulo 9, no verso 22, chuva de pedra. E aí você contempla a 7ª praga. Você olha no capítulo 10, no verso 12, enxames de gafanhoto, e você contempla a 8ª praga. No capítulo 10, no verso 21, grande escuridão. E fecha no capítulo 12, no verso 29, morte dos filhos mais velhos dos egípcios, ou seja, dos primogênitos. E você não aprende com Deus que Ele deu total livramento. Veja que ainda dentro desse contexto, quando você olha no do capítulo 13 ao 38, os vários acontecimentos que se dá no Êxodo. O primeiro deles, Deus lidera os israelitas com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Você contempla o segundo fato, que está no capítulo 14, do 8 ao 31. Deus divide o Mar Vermelho e permite que os israelitas atravessem em terra seca, mas faz os egípcios se afogarem. Se contempla o terceiro fato, que é relatado no capítulo 16, nos versos de 1 a 17, em que os israelitas reclamam no deserto de Sim e Deus lhes dá pão e carne. Ainda no capítulo 17, no versos de 1 a 17, depois de ouvir suas reclamações, Moisés extrai água da rocha para dar ao povo no Monte Sinai. Quinto fato que acontece, que também está registrado no capítulo 17, você contempla os braços levantados de Moisés e ajuda os israelitas a derrotar os amalequitas. Você olha o sexto fato que acontece, Deus entrega os 10 mandamentos ao povo, capítulo 20, dos versos de 1 a 17. Você contempla no capítulo 24, nos versos de 1 a 8, o povo aceita a aliança prometendo obedecer a Deus. Esse é o 7º fato que acontece na caminhada do Êxodo.
Você contempla o oitavo fato que está registrado no capítulo 32. Arão lidera o povo para construir um bezerro de ouro durante o longo período em que Moisés ficou no monte. Moisés estava na presença de Deus, aprendendo de Deus, com Deus, em prol do povo. E o povo esquece da ação gloriosa de Deus, de tudo que já havia feito em favor deles. E o que Deus permite que eles saiam fortalecidos, dando-lhes ouro. Eles dão todo o ouro a Arão e o conduz a fazer o bezerro de ouro para que assim o adore. Você contempla nos capítulos de 36 a 38, mais precisamente do verso 8, do 36 ao capítulo 38, verso 31, o povo constrói a tenda sagrada. Esses são os fatos marcantes que se dá na caminhada do povo desde a saída do Egito até a chegada a Canaã. Veja que todo esse contexto do êxodo é bem relatado no texto que eu li, que é o Salmo 78, que descreve a providência divina na história do seu povo, tanto lá dentro do Egito como fora do mesmo. Você contempla a ação gloriosa de Deus na vida deste povo, fazendo resplandecer a glória dele, livrando, protegendo, abençoando, e o povo não aprende de Deus nem com Deus, porque na primeira oportunidade o povo reclama das ações. E se nós meditarmos hoje, não é diferente. Nós também agimos tal qual agira o povo, chamado povo de Deus. Muitas das vezes, amados, nós declaramos que somos o povo de Deus, mas declaramos de coração alegre se as coisas estiverem tudo do nosso acordo, dentro do nosso entendimento. Se algo acontecer diferente, nós reclamamos, murmuramos, nos entristecemos. Nós precisamos aprender mais de Deus, aprender mais com Deus, observar que Jesus disse para nós que importa que o discípulo seja como o mestre. E quando a gente olha para a história do mestre, nós vemos que o mestre teve todo o ministério e nesse ministério sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque esta foi a proposição dele tomar a forma de homem, para tomar sobre si as nossas dores e enfermidades, e no alto da cruz vencer o mal, vencer a morte e erguer a bandeira da vitória para todo aquele que nele crê. Que não sejamos como foi o povo de Deus, que saiu do Egito por braço forte, por mão estendida, que foi o braço forte do Senhor, que o conduziu em vitória, e eles em plenos deserto, encaminhada, tendo a proteção de Deus durante o dia, da nuvem lhe proteger do sol causticante, e à noite tendo a labareda de fogo, para que eles pudessem estar em inteira proteção. Dentre tantos outros fatos, como já relatei,
que foram realizados pelo Senhor em prol deles, e eles esqueceram e provocaram a ira de Deus. E nós, amados, se também não meditarmos na palavra, como é ordenada em Salmo 1, verso 2, medita nesta palavra de dia e de noite, para que tudo te vá bem, para que te seja próspero, para que você seja como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem. Se nós não observarmos direitinho a palavra, não retê-la no nosso coração, como nos ensinou o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, diz no Salmo 119, no verso 11. Se nós não fizermos dela lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como é dito no Salmo 119, no verso 105, nós vamos nos portar tal qual se portaram aquele povo que clamaram ao Senhor para sair da terra da servidão e para ir para a terra que mana leite e mel. Nós também, amados, nos comportaremos da mesma forma. Não nos lembramos do que Cristo fez por nós. Não queremos ficar por trás da cruz e assim pereceremos. Lembre-se que o Senhor Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu por nós. Medite nesta palavra que fora lida. O Salmo 78, ele é composto de 72 versículos, e nesses 72 versículos, ele descreve a história do povo, descreve o que aconteceu no Egito, descreve o que aconteceu no deserto e descreve também claramente como este povo provocaram a ira de Deus. Medite na palavra. Se coloque diante de Deus, pois em Isaías 43, verso 7, o Senhor nos criou para a glória dele. Você tem glorificado a Deus? Tem exaltado e bendito o nome do Senhor? Ou você tem se portado de forma parecida como se portou o povo no deserto, que provocaram a ira de Deus? Deus espera que sejamos aqueles que tenhamos o prazer de exaltar e bendizer o seu nome, pois Isaías declara o que Deus se refere a respeito de nós. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Você foi formado e feito por Deus e foi feito para a glória de Deus. Glorifique ao Senhor em todo tempo e lugar. Paulo, pregando para a igreja em Corinto, eles indagaram a Paulo como poderia louvar e bendizer ao Senhor. E Paulo lhes diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, Pedro diz que nós devemos ser santos porque Ele, o Senhor, é santo. E devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Sede santos. Que Deus assim proporcione esse entendimento no coração de cada um que ouve esta palavra. E que o desejo do coração de cada um seja de ser achado na presença de Deus, de conformidade, como ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.